Eduino de Matos, 16 de novembro de 2012. Estamos aqui com o Ezequiel, na área aqui lindeira ao Esporte Clube Internacional, uma área pública que está sendo desocupada em benefício da expansão do Esporte Clube Internacional para sediar a questão da Copa 2014. Ezequiel, diz aqui para nós o que você acha e qual a situação da saída de vocês aqui desta área que moram aqui há mais de 6 anos. Bem, eu vou tentar colocar a partir do olhar que nós do movimento avaliamos a questão da violação dos direitos das famílias, né? Nós, desde o início de que a gente veio para cá, a gente sempre teve o entendimento de que nós não íamos morar aqui, então nunca foi essa a intenção. Agora, de contrapartida, nós tínhamos um imóvel, né, que foi cedido pelo governo federal, patrimônio da União, que foi da antiga rede ferroviária, que era alternativa para resolver o problema das famílias que estavam aqui. E por todo um processo de burocracia, de lentidão do processo que tramitava no governo municipal, a gente não conseguiu resolver isso. E, portanto, as famílias se viram também obrigadas, e conversando com elas também, elas têm esse sentimento de que se viram obrigadas a tomar uma decisão, e essa decisão ela veio a partir do momento que foi sugerido o bônus moradia, né? As famílias estavam meio que preocupadas em quanto tempo levaria para poder resolver o problema do prédio, contrapartida uma pressão em função da Copa 2014, né, e que as famílias tinham que sair. Fruto disso, as famílias acabaram tendo que, né, resolver e agilizar, tanto é que os primeiros contratos assinados das famílias do bônus moradia em função da Copa do Mundo 2014 são as famílias aqui da 20 de novembro. Né, fruto da preocupação que se tinha de, bom, ou resolveria, ou daqui um pouco elas correriam o grande risco de ter que ir para o aluguel social, ou ter que morar a 30 quilômetros do centro, aonde as outras famílias que estão sendo removidas estão indo morar. Ezequiel, outra situação, eu gostaria que você nos dissesse aqui, o que você acha daquele prédio que foi ocupado por famílias que eram pobres e não tinham condições, aqui na Borges de Medeiros, que hoje pode ser tido como um exemplo de moradia popular e um uso social de um prédio que foi consensuado com o governo federal. Acho que ali está um exemplo prático, né, de que tem condições, depende da vontade política dos governos de querer fazer o processo de revitalização do centro, né. Ali a gente acompanhou todo o processo, fez todo o acompanhamento da negociação. Hoje as famílias estão ali, né? Tem um processo também de autogestão colocado ali, que é extremamente importante no momento que a gente está vivendo agora. E outra também a responsabilidade e a ligação com as famílias em relação ao patrimônio que elas estão adquirindo. Quer dizer, ali está um exemplo muito prático assim, desse sentimento e dessa relação entre o beneficiário, né, e aquilo que o Estado hoje propõe para as famílias. Aí eu acho que, na realidade, a partir dali e de outros imóveis que hoje tem no centro de Porto Alegre vazio, e que eu acho que aí é que está o grande impasse, né, e o grande equívoco, na realidade, os governos têm colocado que não tem alternativa dentro do raio da região centro, né, da imediação da região centro, e de contrapartida a gente sabe que, na realidade, isso tem como resolver e tem outros imóveis vazios. E eu acho que também nós vivemos hoje um momento que o governo federal tem sido um grande parceiro, e aqui mesmo a Prefeitura de Porto Alegre tem tido o governo federal como um grande parceiro, como Minha Casa Minha Vida, entidade, outros programas que poderiam estar fazendo esse processo de revitalização e também não fazendo com que... A gente tem uma preocupação enquanto movimento, hoje as famílias têm ido para a região do extremo sul de Porto Alegre e da região sul. Mas o grande problema é a falta de equipamento. E nós temos à beira de criar vários problemas no sentido de ir de encontro à violência, porque a gente teve experiência com outras comunidades que foram assentadas entre 4, 5, 6 comunidades juntas, e a gente sabe exatamente o que acontece, um processo de violência, um processo de disputa de quem coordena, quem manda, no sentido da exploração do uso de drogas e tal, e que hoje é real o que está acontecendo no país. Então não dá para a gente fugir, criar uma esperança de que vamos levar tudo, vai estar tudo certo, que nós vamos estar só jogando o problema para encontrar ali na frente.
Ezequiel, qual a expectativa de a ida de vocês, as famílias que estão aqui na ocupação 20 de novembro, ao novo prédio que foi acertado com o governo federal, que é o antiga obra do Hospital Ferroviário, que fica aqui na Barros Cassal 161. Qual é a expectativa de vocês? Eu sei que vocês vão, as próprias famílias vão recuperar o prédio com seus recursos, enfim, e com a ajuda da população de Porto Alegre, que nós vamos contribuir com isso na imprensa. Qual é a expectativa de vocês na ida para lá? Eu acho que é quase um sonho, de certa forma, né? Porque nós precisamos criar alternativas, porque não basta só a gente falar, reclamar do governo ou reclamar da estrutura do Estado, se a gente também não se desafiar a criar alternativas no sentido propositivo, né, da construção, né? E eu acho que o prédio ali demonstra de novo que eu acho que o governo federal mais uma vez vai ser parceiro, né, que a gente vai estar se colocando ali, Movimento Nacional de Luta pela Moradia, a CONAN, que é a Confederação dos Moradores, Associações de Bairro, vão estar ali também, né, nesse processo de construção conjunta, onde vai estar assentando 42 famílias, né, de 0 a 3 salário mínimo, então demonstrando que tem condições de a gente poder fazer esse processo de disputa, que eu acho que o poder público local, ele tem a responsabilidade de ser esse agente provocador, né? Então acho que aquele imóvel ali, as famílias têm esse desafio, que eu acho que é um grande desafio, né? Mas que também elas estão super, acho que a fim de fazer, é uma coisa que já vinha desde o processo, há 6 anos a gente vem discutindo isso, não conseguimos implementar com as famílias que estavam aqui. Parte delas vão para esse imóvel, mas as outras a gente não vai conseguir, fruto da demora e da lentidão, né, da aprovação dos projetos no município, quando a gente via por parte de um projeto que era de interesse social, uma lentidão de contrapartida para os projetos que diz e tem a ver com a iniciativa privada, todos levam 2, 3, 4 meses e estão aprovados. Acho que esse posicionamento do governo local, acho que ele tem que mudar de certa forma, não que a gente seja contra a questão da Copa, até porque todo mundo aqui, né, bate, joga seu futebol e tal, mas eu acho que tem que ter um extremo cuidado com a questão da violação dos direitos das pessoas. Ezequiel, na discussão do movimento, nós sabemos aí que no centro da capital de Porto Alegre existe aproximadamente 68 prédios abandonados, vazios, sucateados, enfim. E nós lutamos, inclusive, para que esses prédios voltem a ter um fim ou comercial ou social, enfim, que retorne às suas atividades, com intervenção do próprio governo federal ou do governo municipal. O que você tem a me dizer sobre a questão do déficit de moradia na capital e no seu entorno, e esses aproximadamente 68 prédios vazios no centro da capital? Olha, nós temos discutido muito dentro do movimento, a gente tem uma preocupação muito grande. Primeiro, e temos conversado inclusive com o governo local, né? Já sinalizamos isso para o prefeito Fortunati, já sinalizamos isso desde o período, quem tem acompanhado desde o início os diálogos com a gente, que o secretário César Busato, que acompanha a Secretaria de Governança, nós temos sinalizado, nós temos uma preocupação para o ano que vem, daqui 2 anos, que é a seguinte: nós estaremos à beira de uma convulsão social, e em alguns outros municípios isso no Brasil já tem acontecido. Então acho que esse momento ele é muito crítico, e eu acho que a gente tem sempre colocado que eu acho que a preocupação nossa é também ser parceiro para que a gente consiga sair desse processo, que é um impasse hoje que o próprio governo tem tido de como resolve essa questão da moradia, da questão do reassentamento das famílias, mas ao mesmo tempo, né, tem sofrido uma pressão tremenda por parte dos investidores, das empresas que têm colocado recurso para a conquista da questão da implementação da Copa do Mundo 2014 em Porto Alegre. Então eu acho que a questão do déficit, a questão da centralidade desse debate, da revitalização do centro. Hoje o governo federal começou agora um processo, a gente estava em Curitiba essa semana discutindo
todo o reajuste da questão, né, dos programas que poderiam facilitar na questão de auxiliar, na questão mais técnica, de aprovação de projeto, de auxiliar na questão de agilizar, para que a gente também possa trabalhar e ver a questão da restauração dos imóveis. Nós temos dialogado com o governo federal que tem que ter recurso, não só tem a Minha Casa Minha Vida, tem os outros programas, nós precisamos discutir um programa que ele trate especificamente direcionado para a questão da revitalização dos prédios e imóveis vazios que estão no centro, para a gente não ficar jogando porque hoje é mais fácil o governo pegar e construir fora do centro, porque é mais fácil hoje produzir uma habitação nova do que na realidade reformar o imóvel. Mas eu acho que o governo federal também tem se colocado, né, a partir da pressão que os movimentos sociais têm colocado, que a sociedade civil, que os técnicos, arquitetos, engenheiros têm colocado, no sentido da gente também ajustar essa questão de como que a gente resolve o problema da revitalização dos imóveis no centro, né? Ezequiel, muito obrigado pela entrevista. Sucesso lá na nova moradia.